como calcular uma raiz quadrada à mão. Antes da chegada da calculadora, tanto estudantes quanto professores tinham que calcular raízes quadradas à mão. Diversos métodos evoluíram para melhor lidar com esse processo assustador, uns trazendo aproximações e outros um valor mais exato. Para saber como calcular uma raiz quadrada à mão usando operações simples, leia o passo 1 para começar. Método 1 usando a fatoração de primos. 1. Divida o número por fatores quadrados perfeitos. Esse método usa os fatores de um número para calcular uma raiz quadrada. Dependendo do valor, pode ser que se trate de uma resposta precisa ou estimada. Os fatores de um número são qualquer conjunto de outros que se multiplicam para alcançá-lo. Você poderia dizer, por exemplo, que os fatores de 8 são 2 e 4 porque 2 vezes 4 igual a 8. Quadrados perfeitos, por outro lado, são números inteiros resultantes da multiplicação entre outros números inteiros. Os valores 25, 36 e 49, por exemplo, são quadrados perfeitos porque podem ser representados por 5 elevado a 2, 6 elevado a 2 e 7 elevado a 2, respectivamente. Os fatores de quadrados perfeitos, como você já deve imaginar, são também quadrados perfeitos. Para começar a encontrar a raiz quadrada através da fatoração de primos, reduza os valores a seus fatores quadrados perfeitos. Em um exemplo, você terá que calcular a raiz quadrada de 400 à mão. Para começar, basta dividir o valor em seus fatores quadrados perfeitos. Uma vez que 400 é um múltiplo de 100, sabe-se ainda que ela é divisível por 25, um quadrado perfeito. Uma divisão mental rápida o fará ver que 25 cabe 16 vezes no número 400, valor esse que coincidentemente é também um quadrado perfeito. Assim sendo, os fatores quadrados perfeitos de 400 serão 25 e 16 porque 25 vezes 16 igual a 400. A primeira etapa do exercício será escrita como 1.2 Calcule as raízes quadradas dos fatores quadrados perfeitos. A propriedade do produto de raízes quadradas afirma que, para quaisquer valores a e b dados, por conta disso, é possível agora extrair as raízes quadradas dos fatores e multiplicá-los a fim de chegar à resposta. No exemplo em questão, serão extraídas as raízes quadradas de 25 e 16 como a seguir. Ponto 3 Reduza o valor resultante a seus termos mais simples, caso não seja possível fatorá-lo de forma perfeita. Na prática, os números dificilmente serão perfeitos e exatos com fatores que são também quadrados perfeitos, como 400. Nesses casos, talvez não seja possível chegar a uma resposta inteira exata. Em vez disso, ao determinar os fatores que porventura sejam quadrados perfeitos, você poderá calcular a resposta em função de uma raiz quadrada menor e mais simples e fácil de trabalhar. Basta reduzir o número à combinação de fatores que sejam quadrados perfeitos com outros que não sejam. A seguir, simplifique o resultado. Suponha que a raiz quadrada de 147 seja usada como exemplo. Esse número não é o produto de dois quadrados perfeitos, então não é possível chegar a um valor inteiro como no caso anterior. Entretanto, trata-se do produto entre um quadrado perfeito e outros números, 49 e 3. Esses dados serão usados para avançar em busca da resposta nos termos mais simples, como a seguir. Ponto 4 Se necessário, faça estimativas.
Com a raiz quadrada em seus termos mais simples, fica mais simples chegar à estimativa de uma resposta numérica. Estipulando o valor das raízes quadradas remanescentes e multiplicando os valores apropriados. Uma forma de se guiar por essas estimativas é encontrar os quadrados perfeitos ao lado do número presente na raiz quadrada. Você saberá que as casas decimais desse número estará entre esses dois valores e, por isso, será mais fácil estipular o que existe entre eles. Retornando ao exemplo e sendo 2 elevado a 2 igual a 4 e 1 elevado a 1 igual a 1, pode-se ver que raiz quadrada de 3 está entre 1 e 2. E provavelmente mais próxima do número maior. Ao estimar 1,7 você descobrirá que 1,7x7 é igual a 11,9. Basta conferir a operação com o auxílio de uma calculadora e você perceberá que se aproximou bastante da resposta verdadeira, 12,13. Isso também funciona em números maiores. É possível, por exemplo, estimar que raiz quadrada de 35 está entre 5 e 6, provavelmente mais próxima do número maior. Se 5 elevado a 2 igual a 25 e 6 elevado a 2 igual a 36 e 35 se encontrar entre ambos os valores, é provável que sua raiz quadrada esteja também entre 5 e 6. Levando em consideração que 35 está a um pequeno passo de 36, você pode afirmar com confiança que sua raiz quadrada está logo abaixo do valor 6. Ao efetuar o cálculo em uma calculadora, chega-se a 5,92 como resultado. A suposição estava correta. Ponto 5 Em primeiro lugar, reduz o número a seus mínimos múltiplos comuns. Não é necessário encontrar fatores que sejam quadrados perfeitos se você for capaz de determinar os fatores primos de um número, ou seja, que também sejam números primos. Escreva o valor em questão tomando por base os mínimos múltiplos comuns. A seguir, procure por pares de números primos que se combinem entre si. Ao encontrar duas opções que atendem a esses requisitos, tire-os da raiz quadrada e coloque um deles no lado de fora. Como exemplo, tente encontrar a raiz quadrada de 45 com esse método. Sabe-se que 45 igual a 9x5 e que 9 igual a 3x3. Por conta disso, é possível escrever a raiz quadrada em termos de seus fatores. Basta tirar os dois 3 presentes no interior da raiz e colocar um deles no lado de fora para chegar aos termos mais simples. 3 vezes raiz quadrada de 5. A partir daqui, fica fácil estimar. Como um último exemplo, tente calcular a raiz quadrada de 88. Aqui há diversos valores 2 no interior da raiz quadrada, como se trata de um número primo. Basta tirar um dos pares e colocar uma das unidades no lado externo. Como resultado, a raiz quadrada em seus termos mais simples será A partir daqui, você poderia estimar os valores de raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 11 se desejar.